Você sabia que mesmo sendo maioria na população, as mulheres ocupam apenas 18% dos cargos eletivos no Brasil? E quando falamos de mulheres negras, indígenas, periféricas, esse número é consideravelmente menor. A política ainda é um espaço marcado por desigualdade e muitas vezes por violência, mas também é um lugar de resistência, ocupação e transformação. No programa de hoje, vamos refletir sobre a importância da representatividade na política, os desafios enfrentados por quem ousa ocupar esse espaço e como fortalecer a presença feminina nas decisões que moldam o país. Entra na roda com a gente. Ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansar, vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Venda e voa, venda e voa, venda e voa. Lá o vento espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansar, vê o horizonte deitar no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Venda e voa, venda e voa, venda e voa. Lá o vento espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas pra sorte entrar. Em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Venda e voa, venda e voa, venda e voa, venda e voa. Venda e voa, venda e voa, venda e voa, venda e voa. Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo. Roda de Mulheres está começando com a voz potente de Taigon. E hoje vamos falar de um tema que atravessa a vida de todas nós, o lugar da mulher na política. Mas o que significa, de fato, ter mulheres na política? Basta ser mulher ou é preciso defender pautas que dizem respeito a todas nós? Para nos ajudar nessa reflexão, estão aqui com a gente Marti Silva, secretária executiva da Igualdade Racial, Juliana Alves, secretária dos Povos Originários, e Mariana Lacerda, vereadora pelo PT. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. É uma potência de mulheres hoje aqui, hein? Então,
Hoje, muitas mulheres, elas estão na política, mas nem todas defendem o direito ao nosso corpo, à nossa voz, à nossa segurança. Então, eu vou iniciar a nossa conversa perguntando, representatividade é também sobre projeto político? Com certeza. Primeiro, a gente precisa lembrar sempre a nossa realidade brasileira da política, que ainda tem uma ausência muito forte das mulheres, principalmente nos espaços de decisão, no poder executivo, né? A gente pode pensar a dimensão do país nas prefeituras, nos estados, governo de estados, no poder legislativo, principalmente. E tem, sim, havido um aumento, né, da presença das mulheres, sobretudo no legislativo, mas também dentro de uma disputa política, do espectro direita-esquerda. Então, mulheres de direita ascenderam a cadeiras no legislativo, a cargos no executivo, e aí a gente entra no segundo ponto, da representatividade de pautas, com a questão de não basta ser mulher. É importante trazer questões que reflitam a posição histórica, as relações de gênero desiguais, as pautas políticas de direitos para as mulheres, né? Então, quando a gente fala a mulher na política, pelo menos a minha opinião, e eu acredito que de muitas mulheres e homens também, é que essa presença na política e em qualquer espaço seja refletindo a condição de gênero, a condição de ser. Isso funciona para a questão de gênero, mas também vamos colocar a questão de geração, de raça, né, de classe social, porque se a gente for ver, são poucos pobres, trabalhadores e trabalhadoras, poucas mulheres, poucas pessoas negras e, assim, do ponto de vista geracional, poucos e poucas jovens, né? Então, a política ela precisa ser ampliada também para garantir a representatividade desses segmentos que têm relações desiguais e que sofrem opressões, sofrem carência de reconhecimento de direitos. E como é que vocês acham que a gente pode melhorar essa condição das mulheres dentro da política? Avançando nesse campo político, né? A partir do momento que as mulheres elas ocupam determinados cargos, mulheres que têm uma pauta, que defendem uma pauta, mulheres que comungam uma luta, mulheres que são diversas, mas que se preocupam com a continuidade daquelas mulheres que sempre lutaram. Afinal de contas, nós que estamos aqui hoje, nós estamos ocupando um espaço que foi de uma luta lá atrás de outras mulheres que fizeram essa militância, que fizeram essa luta para que hoje nós pudéssemos estar aqui atuando, ocupando um cargo no executivo, no legislativo. E aí é importante trazermos as mulheres para o centro do debate, afinal de contas, essas mulheres foram silenciadas por muitos e muitos séculos. Essas mulheres que viviam à mercê e viviam às margens e que não tinham o espaço nesse lugar que é o lugar da política. E quando a gente olha para o espaço da política, é muito geracional isso e muito cultural, né, secretária Marti? A partir do momento que a gente pensa na perspectiva de que era um espaço da burguesia, era um espaço da elite, era um espaço que era passado de geração a geração. E nós que defendemos uma causa, as mulheres que, de uma certa forma, vêm desse campo da vulnerabilidade social, que o que fez essas mulheres ter ascendência no campo político foi a partir do momento que essas mulheres ingressaram no campo da universidade, que foram buscar ter esse conhecimento dos seus direitos, dos seus deveres e como elas poderiam estar ajudando mais ainda as mulheres dos seus bairros, do seu campo, do seu território. E aí a gente passa a mudar essa ação que era geracional de ser de pai para filho a política. Na verdade, naquela época, então, era muito geracional apenas os homens ocupar esse espaço, né? Esse espaço na política, e eram os filhos dos coronéis, os filhos daqueles que já tinham essa ascendência política. Tanto que a gente brinca muito quando a gente diz, eu sou uma mulher política, mas não sou uma mulher política de berço, né? Eu sou uma mulher política forjada no campo da luta, no campo da militância. Você trouxe exatamente uma coisa que eu estava querendo colocar, que exatamente não era o lugar da mulher.
né? Você tem um estudo também sobre isso, sobre essa questão das mulheres na política, né? Sim, eu estudei as mulheres negras, partidos políticos e eleições de mulheres negras no Brasil, no caso das eleições de 2020. Eu estudo, inclusive, a Marti, que foi candidata à época à Câmara Municipal de Fortaleza, Marti Adriana Jerônimo, e também uma candidatura ligada ao PCdoB, que é a Jade Beatriz, que passou pela UBS, por outros espaços, né? Eu acho que quando a gente fala sobre, acho que é importante, quando a política, ela organiza toda a sociedade, né? Nós estamos falando aqui da política institucional, né? Da ocupação dos espaços institucionais, né? Organizados aqui pela democracia brasileira, no caso, executivo e parlamento. E a forma como isso se organiza para que os grupos, né, sociais, os diversos grupos sociais, ocupem, né, espaço nesse lugar da democracia brasileira para representar os grupos, né, seus grupos sociais. E o que nós estamos falando, né, retomando a pergunta nesse sentido, de basta ser mulher ou, né, precisa ter um projeto, o que se ocupa na democracia brasileira são as ideias, as divergentes ideias que tem na sociedade. Então, você vai ter uma ocupação de setores de mulheres conservadoras, que vão defender ideias conservadoras em relação ao corpo, à vida das mulheres, ao que é. E você vai ter ideias de mulheres mais ligadas ao campo do progressismo, das ideias da esquerda. E o que nós temos hoje dado, né, como a Marti até falou, tem uma presença da direita hoje forte, de mulheres de direita no parlamento, mas se você olhar ao longo da história, quem vai reivindicar, né, lá atrás o direito ao voto, quem vai reivindicar o direito ao trabalho, o direito ao estudo, né, o direito à ampliação do espaço no parlamento, são setores ligados à esquerda, ligados ao campo democrático e popular. Você acha que a direita está se apropriando dessas pautas? Não, é porque a partir de um direito conquistado, eu não conquisto só para mim. Se eu conquisto o direito de ter mais mulheres no parlamento, é para todas as mulheres, porque a democracia brasileira, ela permite isso. Mas é importante que, inclusive, a sociedade consiga perceber esta diferença. Pois porque, né? Como é que se faz perceber essa diferença? Porque aí é uma linha bem tênue, né? Como é que a gente pode chegar a isso? Exatamente. Esses projetos sociais, essas representações de diversos grupos em disputa na política institucional, elas ficam muito evidentes nas votações, nos projetos. Vejamos bem que hoje mesmo é uma realidade do nosso Congresso Nacional apresentar projetos que são contrários aos interesses das mulheres, que são contrários aos direitos do meio ambiente, que são contrários aos interesses de setores da sociedade que precisam de uma intervenção do Estado. Eu quero falar aqui da classe trabalhadora, por exemplo, redução de direitos trabalhistas, uma política fiscal que não atenda uma distribuição justa, né, das riquezas do país, ou uma tributação justa. Então, isso se reflete em vários campos da política, da grande política, da macropolítica, mas também em aspectos que dizem respeito, vamos dizer, ao cotidiano das mulheres. Então, é o seguinte, nós temos mulheres no Congresso que defendem projetos que criminalizam as mulheres que sofrem, que possam ser vítimas de violência sexual, no sentido de não assegurar ou criminalizar o direito da interrupção da gravidez, que isso é uma coisa que está na nossa legislação desde metade do século passado, desde os anos 40, desde o Código Penal dos anos 40. Quer dizer, e então essas posições, elas evidenciam, primeiro, a divisão de gênero, mas, sobretudo, uma divisão de um grande projeto, né? Então, hoje nós temos em disputa o projeto democrático, social, que quer que o Estado atue para beneficiar, para o bem-estar da população, e um outro projeto que quer eliminar todos os avanços adquiridos até aqui, inclusive pela democracia liberal, né? Nós estamos passando nesse momento que, então, aí a questão de gênero, o debate sobre a vida das mulheres, sobre as relações de gênero, eles também vão para o campo da política. E eles não deixam de estar no nosso cotidiano. E ele está no nosso cotidiano também reproduzindo práticas, reproduzindo pensamentos, reproduzindo ideologicamente posições, né? Então, nós também fazemos... A disputa também é, muitas vezes, no cotidiano, no espaço do trabalho, na rua, onde a gente frequenta
as nossas opções de lazer, não é? É dentro de casa com a família. Então, essa política, ela transita, o lugar da mulher disputando um projeto político, antes que a gente espere ser vereadora, deputada, senadora, é em todo canto. Né? Eu observo que a religião, ela tomou bastante espaço e ela influenciou bastante essa questão da direita, né? Essas pautas da direita. Como é que vocês enxergam isso? Eu acho que a gente percebe na sociedade o crescimento, né, da igreja, mas mais ligada, inclusive, a esse neopentecostal, né, porque a igreja ela sempre participou ativamente dos processos políticos. Se você pegar, a igreja está presente na construção do PT, né, a igreja, mas aqui igreja, a igreja progressista, o que você tem, inclusive, acho que isso é fruto de uma reação aos avanços que a igreja progressista tem no campo, né, das relações junto com a esquerda, de construir avanços. Você tem um recrudescimento para os setores, né, neopentecostais que vão em direção a dizer, olha, agora nós vamos sair aqui do templo e ocupar esse espaço para defender os nossos interesses, defender o que a gente acredita. E isso é um terreno muito complicado, porque, de fato, você está lidando com a fé das pessoas. Então, assim, no terreno da fé é o que você acredita, é a sua crença. Mas a sua crença, e aí acho que esse é o grande desafio que nós temos nesse momento, inclusive separar esses lugares. O lugar onde eu professo a minha fé, as minhas ideias, as minhas convicções religiosas, elas não podem estar para todo mundo. Já o Estado tem um conjunto de leis, né? O Estado é laico. Deve tem garantir que atender a todas as religiões, não é? Todas as religiões, né? Então, assim... Inclusive as não religiões. Exatamente. Então, não dá para se pautar por aí. Mas eu acho que acho que quando a gente, como eu falei, quando a gente consegue um avanço, o avanço é para todos. E eu acho que a gente avançou muito, mesmo ainda estando muito distante, a gente ainda sofre com a subrepresentação das mulheres, em especial das mulheres negras, mas a gente, se você olhar os números, a gente tem um avanço recente. E é como eu falei, esse avanço, todos os grupos vão participar, todos os grupos que disputam a política vão participar. Aí eu acho que nós estamos num outro momento, que é justamente dizer isso, olha, não basta ser, né? Não basta eu ser mulher, não basta eu ser LGBT, não basta eu ser indígena, não basta... Tem que ter o projeto. Que projeto, né, cada identidade dessa defende? Porque nós estamos falando também sobre identidades, né? Sobre grupos políticos e identidades. Né? Porque nós mulheres somos plurais e acho que a representatividade é até importante nesse sentido, né? Porque no caso indígena, das mulheres indígenas, elas têm as particularidades que... Somos plurais e somos diversas, né? Exato. Quando a Mari fala do campo das mulheres negras que está nesse espaço, e aí a gente remete às mulheres indígenas que estão muito mais atrasadas ainda, né? A gente consegue chegar nesse campo político agora, no ano de 2018, com a primeira mulher indígena a conseguir adentrar na Câmara Federal, que é a nossa atual presidenta da FUNAI, que na época era deputada federal, Joênia Wapichana. E aí, depois, apenas uma mulher, né, num campo muito isolado, num campo muito violento também, né? Mas aí Joênia chega e começa a fazer todo um trabalho voltado para os territórios indígenas. Sabemos que lá da sua região, né? Porém, também vai dando essa abertura para que as mulheres indígenas vá se organizando. Se a Joênia conseguiu esse espaço, outras mulheres indígenas também conseguem avançar. É tanto que nós, as mulheres indígenas, nós desenhamos um projeto político, que é a bancada do COCAR. Né, para que a gente possa chegar, e aí em 2018 a gente tem a nossa atual ministra, mas que em 2018 ela esteve nesse campo enquanto co-presidenta, né, ela não quis levar o nome de vice-presidenta, mas co-presidenta do Boulos em 2018, que foi quando nós, o campo da esquerda, fomos derrotados, né, digamos assim, pelo fascismo, pela política que se negociava, né, até então, em 2018, e aí a gente tem o desastre que a gente tem de 2019 até agora 2022, né, que foi a nossa última eleição presidencial. E aí a gente já chega na Câmara Federal com Sônia Guajajara, com Célia Chacriabá,
com Juliana, com mais 3 mulheres que estão lá fazendo esse campo, que ainda é muito minúsculo diante da violência que essas mulheres sofrem no chão do território. E aí eu recebi agora a visita de uma deputada estadual, a Bruna, lá de Floripa, Florianópolis, e aí quando ela falava, né, ela veio para conhecer a experiência, né, da Secretaria dos Povos Indígenas, e aí é incrível como a gente está nesse campo, né, em alguns espaços. Temos a criação da Secretaria de Povos Indígenas, mas já não temos nenhuma mulher indígena eleita deputada estadual. Em outros espaços, a gente tem mulher negra eleita na Assembleia Legislativa, mas já não tem uma criação de uma Secretaria de Povos Indígenas. Então, como nós estamos chegando nesse universo, nesse campo político, né? E aí é muito desolador e muito violento, porque a gente sabe que quem está ocupando esses determinados cargos, eles têm que ser, como o título, né, da entrevista, tá bem claro, né, a mulher nesse campo político, e não pode ser qualquer mulher. A gente vê várias mulheres que conseguem chegar nesse espaço, mas conseguem chegar sem uma pauta, conseguem chegar sem uma condição de defesa, né, digamos assim. É mulher... Sem um projeto, né? É mulher, o partido viu que tinha todas as condições de sair candidata, a mulher sai candidata, é eleita, mas a gente não vê, a gente vê fragmentado. Porque quando você não tem esse projeto, essa candidata, essa parlamentar, essa vereadora, ela acaba que ficando muito fragmentada naquele campinho ali que se limita. Você falou da violência, né? A violência de gênero na política é também um grande desafio. A gente vai falar sobre este assunto, mas no próximo bloco, a gente volta já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre o lugar da mulher na política. E entre os muitos desafios enfrentados, existe um que não pode ser ignorado. É a violência de gênero na política. Um caso recente foi o da ministra Marina Silva. Ela foi atacada durante uma sessão no Congresso. Um caso que escancarou o quanto esse espaço ainda é hostil para as mulheres. Você vai ver agora alguns trechos que separamos desse episódio vergonhoso e depois a gente volta para comentar. Me respeite, ministra. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor presidente, me respeite, ministra. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Não venha me chamar. Não venha. Após a fala da ministra, novo tumulto. Eu vi 15 mil pessoas morrer na cidade de Manaus por falta de oxigênio, porque a BR-319 não estava asfaltada e era época de inverno, ministra. A senhora não me diga. Eu estava no... Nos 15 anos. A senhora vai me ouvir agora. Nos 15 anos que a senhora estava no governo. A senhora vai me ouvir. Por que não fizeram, senador? Após o senador Plínio Valério dizer que ela não merece respeito como ministra, Marina Silva exigiu desculpas. Como o pedido não foi feito, ela se retirou da comissão. Não tenho nada contra a mulher, o dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Me como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Porque eu não fui convidada A senhora por ser mulher. A senhora está acreditando quando diz que eu sou um psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor que disse que sentiu vontade de me informar. A senhora disse que eu sou um psicopata, está com medo de mim? Eu vou pedir. De mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Tá com medo de mim, ministra? A ministra se retira. Essa comissão pautará na próxima sessão a convocação da ministra do Estado do Meio Ambiente. Gente, eu não sei, né? Eu fico sem palavras, porque essa fala foi que gerou essa nossa conversa e, assim, ela toca profundamente, não apenas pelo fato de ser uma ministra, mas toca como mulher também, né? Porque, assim, eu queria ouvir vocês a respeito disso, na verdade. Acho que os homens, né, nesse espaço, eles se sentem muito autorizados como um espaço somente deles, né? Então, assim, a nossa presença já é um incômodo. Então, se você vê, você pega as casas, né? Na Câmara Federal, a representação das mulheres é de 18%. Mulheres no geral, se você botar para as mulheres negras,
cai para 2%. Aqui na Assembleia Legislativa, a representação é de 19%. Né? Na Câmara, aqui de Fortaleza, é de 20%. Então, é, de fato, um espaço muito masculino. Né? Então, assim, eles não são habituados com a nossa presença e com o nosso exercício pleno do fazer política. Né? Então, a firmeza nas nossas posições, né? Debater de igual para igual. Então, como eles, né, ali, esse espaço, sendo um espaço, né, historicamente ocupado por homens, a nossa simples presença, de fato, incomoda. Como se coloque no seu lugar. E qual seria o lugar de uma ministra de Estado com a história da Marina Silva? Eu acho que não é só uma ministra, e qualquer uma deveria respeito, mas a Marina Silva, como eu estudo mulheres negras, né, e partidos políticos, é uma das poucas agentes políticas no Brasil que passou, inclusive, por todas as esferas de representação, como, né, concorrendo. A Marina Silva é a nossa única mulher preta que concorreu ao mais alto cargo da República. A presidência da República é respeitada mundialmente. Pelo amor de Deus, gente. Você tem ali nessa sessão, além do que quem estava presidindo a sessão, um dos que interpelou a Marina, ele, em outro momento, ele disse que não conseguia passar mais de 6 minutos sem querer esganar a Marina Silva. Agora, para mim, qual é a grande questão aí? Nós, mulheres, nesse espaço, a gente faz as denúncias, a gente se aproxima umas das outras. Aqui em Fortaleza, teve um caso parecido, que um vereador da extrema-direita se reportou a outra vereadora dizendo que ela estava descontrolada, que ela, né, basicamente estava louca. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente precisa agora cobrar que a resposta não venha só das mulheres. Sim. Nós já sofremos a violência e a resposta ela tem que vir de nós também. Eu acho ali, a gente tem que começar a cobrar e a construir mecanismos de que essa resposta tem que vir dos partidos, essa resposta tem que vir da casa, né? Porque, assim, eu estou ali no exercício... Marina Silva, ela estava no exercício da sua função de ministra, como ela disse. Ela se levantou e disse, eu fui convidada como ministra, não como mulher. Eu estou no exercício da minha função. Então, a Casa Alta, né, digamos isso, a Câmara Federal, o Congresso, tem que ir no respeito... Não é dever do Congresso proteger ali todos os seus... Né, os parlamentares, tudo, com todo o rigor. Todos os seus pares ali. Exato. Então, tem que proteger a integridade, a pessoa e o Eu não vi isso em relação à ministra. Não teve nesse sentido, não teve repercussão. Mas aí, o que a gente observa desse episódio, vergonhoso, mas ele é muito elucidativo do ponto de vista dos papéis. Veja bem, ali, primeiro, a questão de gênero mesmo. Quando um parlamentar diz, eu lhe respeito como mulher e não como ministra, e o outro diz, ponha-se no teu lugar. Qual seria o lugar da mulher? É fora daquele espaço, mas aí também a violência de gênero foi instrumento para expressar a intolerância pela presença das mulheres, ou da mulher que tem um projeto político avançado, que tem uma defesa, que hoje é um campo de disputa muito séria, que é da questão ambiental. Então, a Marina, ela não só atinge essa reação violenta, virulenta, conservadora, reacionária, pelo fato de ser mulher, pelo fato de ser negra, pelo fato de ser de uma região que até então não tinha valor no cenário nacional, né? Ela vem do norte, mas é porque ela estava ali como ministra representando um projeto político ambiental, cuja bancada do Boi não suporta, porque eles querem destruir toda a base de proteção ambiental. Então, a Marina Silva, naquele momento, ela encarnava tudo o que não é de interesse do campo da direita, da extrema-direita, conservadores, né, querem passar a boiada, e a boiada é no sentido concreto, né, da questão ambiental, mas também passar a boiada significa, nesse sentido aí da ação dessa boiada, não permitir que as mulheres se evidenciem em espaço nenhum, né? Então, assim, a gente junta duas coisas. É o machismo, né? A misoginia, a violência de gênero como instrumento
para dizer que não aceita um projeto político que é um projeto nacional. Olha, eu tenho um dado que é de 2023, que diz que quase 60% das prefeitas relataram ter sofrido violência política de gênero. Entre as parlamentares negras, o índice sobe para gente, é um número muito alto, 98%. Né? Então, assim, eu gostaria que vocês comentassem um pouco esses dados e como é que vocês enxergam isso. Só fazer esse link com o que a Marti falou, porque eu acho que tem a ver com esse dado sobre a reação violenta às mulheres negras, né? Quando a gente vai estudar os casos, né, de violência contra as parlamentares, em especial as parlamentares negras, você vê que isso é muito acionado pelas pautas que nós defendemos. Há uma violência que ela é misógina, há uma violência que ela vem deste lugar, mas é sobre também está pautado sobre o nosso projeto, sobre que projeto nós representamos, que muitas vezes é um projeto contrário, né, aos interesses dos conservadores ou da direita aqui no Brasil. Então, você tem uma violência ainda maior. E aí você vê o caso das parlamentares negras, que muitas delas, assim que foram eleitas, foram ameaçadas de morte. Você tem ameaças de diversas naturezas, mas você tem ameaças profundas de morte. E muitas vezes isso está autorizado não só por homens, como por mulheres. Você pegar aqui na Câmara Municipal, eu tenho vários embates com as representantes da direita aqui, né? Bela Carmelo e Priscila Costa. Se você olhar as redes sociais da qual elas fazem corte com a minha imagem, tem profunda ataques de naturezas extremas de violência, de racismo, né? De próprio sexismo, e que elas não combatem isso. Elas não apagam um comentário, elas não se pronunciam sobre isso, vão compactuando com essa violência que vai sendo naturalizada e ganha uma força ainda maior nas redes sociais. A impunidade, né? Ela naturaliza. Exatamente. Né? Nós temos mais de 175 casos que foram registrados na Justiça de Violência Política de Gênero, e nós temos apenas 3 casos que foram julgados e que teve condenação, né? Que um deles é aqui de Russas, que a Larissa Gaspar ganhou contra um vereador de Russas. A pauta indígena também é outra que é bastante desafiadora, né? E aí, ainda falando do TEIP com relação ao que a nossa ministra Marina Silva sofreu, ali foi o que foi propagado, o que foi gravado, né? Fora isso, a gente sabe muito bem das violências que essas mulheres sofrem por trás das câmeras, digamos assim, né? Ali é porque ficou muito às claras, né, em evidência, mas essas mulheres, né, a ministra Silva, Sônia Guajajara e tantas outras mulheres que determinam, né, se colocam nessa posição, né, para ocupar esse espaço, o quanto é pesado para essas mulheres, no seu dia a dia, poder combater essas violências de gênero nesses espaços. E aí, isso é muito... ainda chega a ser, de uma certa forma, alguns fatos evidenciados, outros, como a gente fala popularmente, são jogados para debaixo do tapete. Mas a gente vive numa sociedade onde foi muito cultural de que tudo que é cometido contra as mulheres é cultura. É cultura, a violência sim, a violência... Não, e não é cultura. A gente sabe muito bem disso, a gente precisa romper com isso, seja ela no campo político, seja ela no campo doméstico, seja ela no campo profissional, mas a gente precisa romper e, como a Mari Lacerda ela bem coloca, que é naturalizado algumas ações que são posta por mulheres mesmo. É como se aquela mulher, a gente até fala, né, as mulheres indígenas, que esse campo ele é muito desolador no que diz respeito à defesa dessas mulheres. É como se eu fosse atacada e mesmo assim eu ainda tenho que ter força para me poder, além daquele ataque que eu sofro, eu fazer a defesa. E a gente tem construído um projeto que é de romper com esses paradigmas no que diz respeito às violências, trazendo principalmente para o campo da educação, ensinando as nossas crianças desde pequeno
que é desrespeitoso, que não pode violentar, que não pode fazer com que as mulheres se sintam intimidadas. Então, é no campo da educação que a gente vai conseguir romper isso. E trazendo para dentro da educação esse campo político também, debatendo a política partidária dentro da escola, dizendo, olha, nós temos aqui isso e isso. Agora, cabe cada indivíduo dessa sociedade escolher o que quer fazer para a sua vida. Qual o seu projeto de vida, o que é que você defende enquanto uma criança indígena, enquanto uma criança negra, enquanto uma criança que está no bairro, que está na favela. Porque existe toda essa dimensão no que diz respeito à territorialidade do que a gente defende, do que a gente promulga para que as nossas crianças, que é a futura geração, elas possam ter um espaço legítimo, um espaço onde elas possam ser ouvidas, um espaço onde elas não vão ter vergonha de se colocar de onde elas são, de que território elas vieram. E nesse campo, as mulheres indígenas, a gente tem buscado, tanto que a gente tem se fortalecido, né, cada vez mais. Então, a gente tem buscado fazer com que as mulheres indígenas elas tenham conhecimento no que diz respeito a essas estruturas de poder que se tem, e que a gente pode ocupar essas estruturas. E aí, como a gente sempre diz, eu posso ser quem você é sem deixar de ser quem eu sou. Como a nossa ministra Sônia Guajajara, ela chega nesse espaço enquanto ministra, e aí as pessoas podem até perguntar, e a nossa ministra, ela não sofre esse tipo de violência? Sofre. Ela tanto sofre como a gente comunga dessa violência de uma certa forma, a ponto de ser solidária a ela, a nossa ministra, e estamos sempre na defesa, nos cercando para que a gente possa ir defendendo as nossas. Afinal de contas, se não é a linguagem que essas mulheres chegam, desde as mulheres que estão num cacicado, as mulheres que estão na militância enquanto liderança, enquanto chefe de família, se não é a luta dessas mulheres, a gente tão pouco teria conquistado. Então, a gente faz essa trajetória para que as mulheres possam perceber o seu lugar, para que as mulheres possam entender, nós somos mulheres, somos múltiplas, somos diversas e precisamos, dentro da nossa, mesmo que a gente não consiga avançar tão logo, mas nós estamos construindo um projeto a curto, médio e longo prazo. Né? Porque se a gente for pensar em termos de história, é bem recente, né? Sim. Esse movimento de mulheres, ele é uma coisa que historicamente tem poucos anos. As conquistas são mais recentes, mas assim, as formas de resistência das mulheres, assim como de todos os grupos que ficam em situações de opressão, né? De relações desiguais, coincide sempre com o momento de origem da opressão e da desigualdade. Agora, é claro que, evidentemente, pelos meios de comunicação, pelos resultados jurídicos, políticos, é muito recente mesmo, né? Metade, assim, no século passado, o direito ao voto, que aí a gente vai para o campo da política, uma presença mais, um reconhecimento mais forte das mulheres nas suas famílias também é uma coisa mais recente, né, dentro da cultura do patriarcado. Mas, assim, eu queria, a Mari tocou no aspecto, e depois também aí na abordagem da Juliana, que diz respeito de como é custoso para as mulheres se colocarem sozinhas nesse campo da disputa política, né? E aí, assim, a gente pensar que na perspectiva do feminismo tem também uma proposta de sociedade, tem uma proposta de futuro, que envolve mulheres e homens, né? Em toda a sua diversidade, em toda a sua pluralidade, inclusive a política, porque a democracia prescinde, né? Aliás, é imprescindível. Então, a gente precisa compreender que uma cena como essa, grotesca, que derruba de uma forma muito evidente a suposta educação, a cordialidade do mundo masculino, do mundo burguês, do mundo letrado, porque a grosseria, né, ganha um espaço ali, numa casa legislativa, que seria aquele lugar de reserva da postura, né, do tratamento da civilidade, e ali foi assim, totalmente acatado como uma coisa normal, né? Aqueles homens, eles não são apenas homens, eles são defensores de interesses que
vão contrários ao interesse da maioria da sociedade, da maioria do povo brasileiro, né? E aí a gente precisa pensar também o seguinte, que a luta das mulheres não é só das mulheres. A luta das mulheres tem que ser das mulheres e dos homens, de todas as idades, de todos os lugares, que reivindicam um projeto de sociedade, um projeto de humanidade que seja respeitoso com as diferenças, que seja respeitoso com a diversidade, inclusive a diferença de gênero, porque a sociedade não é feita só de homens. Exatamente. E nem será feita só de mulheres. Tem que respeitar, né? A diversidade. Tem que respeitar a diversidade étnico-racial, enfim. E eu acho que a gente precisa fazer esse manifesto político para os partidos políticos, para as instituições, para os homens da sociedade em geral, de todos os cantos, de todos os grupos, assumirem a defesa de uma postura de relações sociais que sejam civilizadas e que sejam, no mínimo, bem informadas dos avanços que nós tivemos no campo dos direitos humanos e da dignidade da pessoa, né? Eu acho que a educação aí é um bom caminho. Sobre essa questão da educação, né? Eu faço música na UFC e eu já dei aula de percussão numa comunidade lá no Canidezinho e é muito nítido assim, o poder da arte para as crianças, sabe? Quanto você faz elas refletirem sobre a própria existência, sobre a situação em que elas vivem e de se questionar mesmo. Você percebeu isso através do seu trabalho com a arte? Isso, do meu trabalho com a arte. A arte, ela realmente transforma. Agora eu quero saber mais sobre essa sua história, viu? Mas no próximo bloco, a gente volta já já. Tô apático desde o final de outubro. Você surgiu como quem não queria nada e logo soube que eu te queria por perto, mesmo sabendo das feridas que eu cubro. E não queria mais me magoar. E eu só não soube entender como cuidar desse coração frio que só foi derreter pelo verão quando você partiu e me deixou no meio da estação. As ruas não parecem mais as mesmas de outrora. Eu olho para o céu e digo que não vou chorar. A chuva até me lembra que eu faço a minha história. E quando eu enterro o sentimento que não vai voltar, eu digo que deu certo até o tempo de acabar. E quando eu enterro o sentimento que não vai voltar, eu digo que deu certo até o tempo de acabar. Chegou o momento que eu só quero te dizer
que a vida é muito mais que um jogo e eu não sou mais uma peça no teu. E eu bem sei que eu agradeço por tudo que já passou. E eu te disse que faria uma canção só pra você, que presenteio para o tempo te levar. E caminhando por aí eu aprendi que o melhor mesmo é a gente se cuidar. As ruas não parecem mais as mesmas de outrora. Eu olho para o céu e digo que não vou chorar. O sol até me lembra que eu faço a minha história. E quando eu enterro o sentimento que não vai voltar, eu digo que deu certo até o tempo de acabar. E quando eu enterro o sentimento que não vai voltar, eu digo que deu certo até o tempo te levar. E até o tempo de acabar. E até quando acabou, acabou. Voltamos com a voz de Taigon. Essa música é autoral, Taigon? Sim, ela é autoral. Ela foi composta na época da pandemia, né? Que foi um tempo bem conturbado, como todo mundo, nós, né? Como todo mundo sabe. E aí, como a gente estava num momento muito delicado, né? Eu acabei compondo essa música para uma pessoa que acabou partindo, né? E aí, por causa da Covid? Por causa, enfim, de todo... Partiu, faleceu ou partiu, acabou o relacionamento? Partiu. Foi para outro plano. Outra dimensão. Outra dimensão. E aí é uma música, assim, que me toca bastante. E na época, a arte que me fez, né, compor essa música, foi minha forma de expressar, né? Na época da pandemia, era a minha principal forma de expressão do que eu estava sentindo. E foi como um refúgio mesmo, essa música, para me libertar assim, de todos os sentimentos que eu estava sentindo na época. É uma forma de cura também, é que a gente estava falando no bloco anterior. Isso. Né? Como a arte, como a música, ela tem essa capacidade, né, de curar as nossas dores, as nossas... Enfim. Mas me fala um pouquinho da tua trajetória na música, como é que você se encontrou aí na música? Pronto. Desde novo, né, eu sempre fui muito interessado em música. E aí sempre tem aquele negócio, né, da família aceitar ou não você seguir essa carreira, né? Porque a música ainda é muito mal vista assim pela sociedade. Mas aí eu peguei e disse, então, família, irei fazer música. E é isso. Não tem como fugir, você sabe? Feliz? Vou ser feliz, vou fazer o que eu gosto. Porque assim, não tem como fugir, sabe? Eu não seria feliz fazendo outra coisa. Uhum. E eu acabei entrando em 2020, na época da pandemia mesmo. Assim que começar a pandemia, entrei na Universidade Federal, né, do Ceará, para música licenciatura. Então, eu também sou professor de música. Quando é que você fez a sua transição? Pronto. 2020, 2021 foi uma época realmente de muita descoberta pessoal, né? Então, foi mais ou menos por volta de 2020, 2021. Bem dentro da pandemia? Bem dentro da pandemia, que eu me aceitei, né, como uma pessoa trans, mas eu já sabia que eu era muito antes disso, sabe? Eu lembro que quando eu estava crescendo, eu ficava, meu Deus, por favor, que não cresça peitos em mim, sabe? Tipo, essas coisas. Porque é um grande, querendo ou não, assim... Ai, gente, desculpa, eu tô... Não, tranquila, que a casa é sua, você está em casa, Taigon. Mas eu lembro que desde pequena, assim, eu
eu não me via, assim, nessas caixinhas que a sociedade me colocava, sabe? Eu nunca me vi, assim, dessa forma. Principalmente porque eu sou do interior, né? Então, lá as coisas são... Eu sou lá de Morada Nova. Então, as coisas são bem mais, tipo... Um abraço para o pessoal de Morada Nova. Um abraço para o pessoal de Morada Nova. Então, as coisas são bem mais colocadas em caixinhas, sabe? Por lá. Mas eu vim morar aqui em Fortaleza quando eu ainda era mais jovem, né? E, como eu disse, a música sempre foi um refúgio para mim. Foi um lugar, assim, de libertação, de eu expressar quem eu realmente sou. Maravilha. O que você está falando, assim, está bem dentro do que a gente conversa sobre essa questão da representatividade, né? Representar pessoas LGBT traz um acolhimento, traz, né? Porque, assim, você é vista como deve ser vista, entendeu? Então, assim, não, e para você é muito mais fácil, né, se aceitar, porque toda uma sociedade lhe aceita, né, assim? Então, eu acho que é muito importante essa questão da representatividade. Vocês enxergam assim? Sim, para mim, eu fiz a campanha, inclusive, assumidamente como uma pessoa bissexual, né, dentro, né, do segmento LGBT, e acho que isso faz com que você... Tipo assim, isso é minha identidade, isso é particular, isso é público no sentido de eu construir ou legislar para que tenha ações de proteção dessa população, ações de garantia do direito, mas isso não deve ser, tipo, né, você tem ali 43 vereadores, perguntar ali, né, qual a orientação de cada um, assim, isso tem que estar no campo do particular, mas foi bom poder também encontrar reconhecimento daquele segmento, daquela população. Então, também ver que as pessoas, não, eu sou LGBT, eu vou votar em você. E também teve muito isso, né? Então, acho que também o que a gente antes estava ali represado dentro do armário, né? Outras pessoas já conseguiram abrir essas portas e a gente consegue se expressar hoje do ponto de vista de ativar como algo, inclusive, positivo, né? Muitas pessoas ainda hoje estão no parlamento e têm a sua orientação sexual guardada por canto do privado, porque sabe que não chegaria até onde chegou se tivesse exposto, não chegaria... E eu estou falando de pessoas de todos os campos, da direita e da esquerda, né, que não conseguiram. E aí eu acho que a minha geração, as vereadoras da minha idade, mais novas do que eu, já conseguem, né? E, óbvio, fruto de muitos dos que vieram antes, hoje acionar... Uma grande conquista, né? né? Óbvio que a gente vai ter lugares que, tipo, vai ter setores conservadores. Eu não vou votar nessa daí, mas eu acho que, assim, o projeto, ele fala mais forte. Você está ali na comunidade, exatamente, né? Tem que respeitar. A comunidade reconhece o seu trabalho. Então, tipo assim, no nosso caso, na nossa campanha, nós tivemos todos os setores da igreja progressista, nós tivemos a galera, setores antiproibicionistas, nós tivemos setores... né, do meio do funcionalismo público, professores universitários, tivemos vários setores que é da confiança do projeto político que a gente estava apresentando e da nossa trajetória política. Então, acho que isso que foi o mais forte. Então, foi muito bom. Isso é muito importante, né? E querendo dizer que achei sua voz maravilhosa, uma delícia. Te agradecer demais a sua participação aqui. Venha mais vezes. Com Essa certeza. casa é sua. E você gostaria de falar mais alguma coisa? Como é que estão os trabalhos? Onde é que pode acessar o seu trabalho? Pronto. Eu tenho um Instagram, que é @Taigon, Taegon. Para quem não sabe escrever Taigon, porque é bem complicado mesmo. Lá tem basicamente os trabalhos que eu estou fazendo atualmente, o que eu estou desenvolvendo. Pode encontrar tudo lá. Inclusive, quem quiser, né, mandar uma mensagem, trocar uma ideia. Sou muito... como é que eu posso dizer? Eu sou muito aberta assim, a conversas. Gente, só um minutinho para cada uma das considerações finais. Um minutinho mesmo, porque a gente está corrida. Pode ser? Pode ser, sim. Eu acho que a presença do Taigo aqui... reforça o nosso debate. Quando a gente fala das relações de gênero, de luta por direitos, nós incluímos necessariamente, com muita justiça, a população LGBT que vem conosco, né? Orientação sexual é uma coisa que sai do campo da intimidade, é o direito personalíssimo de ser,
mas aí também é uma disputa política, né? E quando a gente disputa a política de direitos por mulheres e tem uma sociedade que seja respeitosa, que reconheça a dignidade, a liberdade de cada um, essa chamada é para as pessoas LGBTs, para as mulheres e para os homens também, para as pessoas héteros, para as pessoas brancas, pretas, enfim, né? É isso. Só agradecer mesmo ao programa, é sempre um prazer estar aqui com você e dizer da potência e da força que essas mulheres carregam consigo para que elas possam defender a bandeira de luta de outras mulheres, e nós estamos aqui por nós, pelas que nos antecederam, mas também estamos pelas que virão. Nada para nós sem nós. É isso. Também quero aqui agradecer minhas companheiras, né, de luta política, Juliana e Marti, agradecer a presença do Taigon, que nos enriqueceu não só do ponto de vista do debate, mas também da arte, né? Agradecer você o convite, foi um ótimo debate, que a gente possa seguir debatendo, né, em outros lugares esses temas tão importantes. É isso. Não, eu que agradeço por enriquecer essa conversa. Muito obrigada. Bom, gente, a política é um território que precisa ser ocupado por todas nós. É nas decisões do dia a dia, nas leis, nas câmaras, nos conselhos e principalmente nas urnas que a gente constrói ou destrói futuros. E é por isso que é tão importante ter mulheres decidindo, falando e liderando. Muito obrigada por estar com a gente em mais um Roda de Mulheres e nos ajude a fazer ecoar essas vozes. Compartilhe, comenta, provoca conversa por aí, porque é conversando que a gente se entende. Um super beijo, até a próxima e ficamos com Taigon. Saí pra te procurar, andei a cidade inteira, mas cadê você, cadê você? A cidade é grande, as pessoas muitas, e eu por aí, sem te encontrar, vou pedir a Oxalá. Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma tanta volta pra nenhuma resposta, tanta volta pra nenhuma resposta.